E só estou aguardando mais uns minutinhos aí até que alguém mais entre. Algumas pessoas já me falaram que não poderiam participar da aula ao vivo devido a questões de horário mesmo. E aí, claro, a aula vai ser disponibilizada depois gravada, né? Mas vocês que estão aqui ao vivo já podem aí, conforme a gente for trabalhando, vocês já as dúvidas que tiverem, enfim, já podem ir colocando no, no bate-papo ali e a gente vai trabalhando aí. Na, na semana passada, então, tinha a previsão de que a gente iniciaria com essa aula ao vivo aí no início do módulo 1, só que devido a alguns problemas com a plataforma que nós estávamos utilizando, não foi possível ter a aula. Então eu gravei e disponibilizei aí na comunidade do Google Plus. Acredito que vocês já viram lá, se ainda não conseguiram assistir, mas está disponível a aula aí para que seja assistida. Eu estou trabalhando nas atividades que devo disponibilizar até o domingo à noite, já boa parte já está pronta. E também, aí hoje eu só vou comentar a respeito da familiarização muito rapidamente ali e a gente já segue aí para o item 2, que é a formatação, item 3, dando uma pincelada boa. E depois eu vou disponibilizar essa aula também para que vocês possam rever as partes que não entenderam bem e o módulo, né? O restante do módulo que até então eu disponibilizei somente a parte 1, que é a familiarização ali. Eu não sei se todos vocês já abriram o programa, ou seja, tudo que será abordado no curso. Então, para quem não abriu aí, não sei se é o José Ademir, a Adriana, eu não sei se vocês já abriram. Então, se não abriram, aqui no canto esquerdo da tela de vocês, eu não estou transmitindo minha tela, vou transmitir minha tela e vocês vão poder ver aqui. Eu vou transmitir inteiro aqui. Ok, só deem um sim aí no bate-papo se vocês estão já enxergando minha tela aqui. Opa, beleza. Ok, Divanei. Tá, então é o seguinte, aqui na minha tela, para quem não está familiarizado ainda com o Hangout do Google, eu também aprendi a usar semana passada, né, na procura aí de algo que pudesse transmitir, já que o outro não tinha dado certo. Então aqui nesse cantinho vocês têm todos os ícones, né? O primeiro é o que a gente está utilizando mais, que é o bate-papo. No segundo ícone é onde eu compartilho a tela e pergunta e resposta aqui e tal. Mas o mais importante que eu quero que vocês vejam é esse ícone aqui, ó, o Google Drive. O Google Drive, eu estou disponibilizando para vocês aí essa tela que vocês estão vendo aqui, ó. Só que também essa tela já foi disponibilizada aí nas postagens da comunidade, então se vocês procurarem lá nos módulos, então vai estar disponibilizado. Aqui eu tenho, deixa eu mostrar, acredito que vocês já viram lá, mas aqui no canto da tela da comunidade nós temos aqui discussão, módulos. Então aqui em módulos está disponibilizado o programa e a primeira parte do módulo 1, e assim que eu disponibilizar os outros módulos vão aparecer aqui. As atividades, assim também que eu disponibilizar, eles aparecerão clicando aqui. Mas enfim, eu acredito que vocês já viram também, né? Deixa eu voltar aqui. Opa.
E aí eu vou abrir o Excel aqui pra gente. Deixa eu dar um. Eu vou mudar a tela para a tela do Excel. Onde é que está o Excel? Aqui, achei. Beleza. Isso, agora vocês já devem estar vendo somente a tela do Excel. É isso? Só confirme para mim. Não? Ok. Apareceu aí a tela do Excel, José Ademir? Adriana? Beleza. Tá, então eu deixei travado na tela do Excel porque como eu vou... Desapareceu, Ademir? Ah, essa tela onde aparece aqui a faixa verde, Excel, tal. Para o Divanei está aparecendo, para a Adriana está aparecendo também. O que será que houve aí, Ademir? Tá vendo a tela, essa tela com a faixa verde ali escrito Excel? Eu coletei algumas informações. É... Só vi eu falando? Talvez não atualizou aí. Ô, Divonei e Adriana, vocês continuam vendo a tela do Excel ou vocês veem só a minha foto ali? Continuam vendo a tela do Excel, né? Pode ser. Pode ser. O Ademir, no cantinho ali naquele Google Drive, de repente tá ativado ali aquele Google Drive que eu falei agora há pouco para ativar. Pode ser que seja isso. Se dá um clique naquele botão, naquele pequeno botão ali deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o sexto botão, contando de cima para baixo, nessa janela aí do Hangout. Isso, talvez seja isso, deve aparecer a tela do Excel aí. Ah, sim. Então talvez, ó, pode acontecer isso por causa da questão da conexão, daí como estava fora aí, para voltar demorou um pouquinho. Mas ok, então nós estamos aqui na tela do Excel 2013. Quem já está acostumado aí com as versões anteriores vai perceber que ele abre de uma forma diferente. Então, a partir do momento que eu abri o Excel, ele abre nessa tela perguntando se eu quero utilizar, iniciar uma planilha do zero ou se eu quero iniciar qualquer um dos modelos, né? Como eu falei na primeira aula gravada, eu não vou estar trabalhando com os modelos, pelo menos por enquanto. Nas últimas aulas a gente dá uma olhada nesses modelos, mas a intenção agora é aprender justamente a montar uma planilha do zero, né? Conhecer aí as funções bem básicas do Excel. Então, sempre que for iniciar uma planilha em branco, então eu tenho esse primeiro quadradinho aqui que é a pasta de trabalho em branco. E aqui, nessa faixa verde, eu tenho todos os documentos que eu trabalhei nos últimos dias, né? Ele vai, aqui são 8, né? 8 documentos que eu utilizei nos últimos dias, ele vai armazenando. Depois que eu vou usando os outros, ele vai substituindo. Então, ele já aparece nessa primeira faixa verde. Para iniciar, então, eu vou clicar em pasta de trabalho em branco. Só que eu estou na tela errada. Estou aqui. Isso.
Muito bem. Aí abriu essa tela e vocês até estão vendo aqui que tem uma guia de recuperação de documento. Essa guia de recuperação de documentos, se aparecer para vocês alguma vez, é porque de repente vocês estavam trabalhando em um documento do Excel, em uma planilha do Excel, e aí acabou a energia ou você teve que fechar sem salvar, deu um erro no programa, e aí ele faz a recuperação do arquivo. Então ele recupera pelo menos parcialmente esse arquivo e disponibiliza na próxima vez que você abre o programa para que você possa resgatar esse documento. Mas esse não é o caso agora, ele apareceu porque coincidentemente havia acontecido isso. Eu simplesmente vou fechar aqui. No caso que eu não me interesso nesse arquivo aqui, eu já tinha salvo o que eu precisava, então vou só remover aqui. Ok, mas esta então é a tela, só deixa eu colocar aqui. Esta então é a tela inicial do Excel. Eu só deixo eu acertar minha tela aqui um pouquinho para que eu possa ver ali se vocês escreverem alguma coisa. Tá ok. Como que está a imagem aí, pessoal? Tá chegando bem a imagem da tela? É possível ver os botões, tudo certinho? Então só dei um ok aí para mim se tá ok. Ok, muito bom. Não vê meu mouse? Bom, vamos ver, às vezes é por causa do tamanho aí. Ah tá, agora vê. Beleza, é que às vezes eu saio da tela, né? E aí o mouse some mesmo, mas tá ok. Então você está vendo agora, eu já estou aqui na tela do Excel. Muito bem, então eu falei na primeira aula que não sei se vocês assistiram, mas eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui, que nós temos a faixa de opções, ou seja, o Excel ele trabalha hoje com esse esquema de distribuição dos botões, que é a faixa de opções. Então nós temos aqui a página inicial, inserir layout da página. Dentro de cada guia, a gente chama de guia isso aqui. Então dentro de cada guia, eu tenho uma série de botões. Olha, eu clico em um, ele aparece uma série de botões botões relacionados a determinadas funções, por exemplo, aqui fórmulas. Então, tudo relacionado a fórmulas está aqui. Se eu clico em dados, tudo relacionado a dados. Então, a gente vai trabalhar em cada uma dessas guias aqui. Mas, a princípio, quando você entra no Excel, então a guia página inicial vai trazer para vocês as principais funções, as funções que a gente mais utiliza, os botões de função que nós mais utilizamos. Por exemplo, aqui na página inicial nós temos o grupo de botões de fonte. O que é fonte na realidade? Fonte é qualquer letra, né? É o tipo do caractere. Então aqui nós temos lá o tipo da fonte, o tamanho da fonte, aqui a cor de fundo, a cor da letra, enfim. E alguns outros destaques, bordas e sombreamento. Então a gente vai trabalhar com cada um desses já na sequência. Então aqui, ó, veja só, ele é agrupado. Então tem esse quadradinho aqui que tem todas as funções de fonte. Ah, não tem todas? Está faltando alguma? Então eu venho nesse botãozinho que nem parece um botão, parece um quadradinho no cantinho, e dou um clique. Ele vai me abrir uma janela onde tem mais opções para que eu trabalhe com as fontes. Repara que nessa janela ele está em fonte, só que eu tenho aqui também alinhamento, número, enfim, outros.
Mesma coisa, esse conjunto que eu tenho aqui tem as opções de alinhamento. E nesse botão, ele vai justamente para aquela mesma janela. Como que é o nome dessa janela? Formatar células. Então, qualquer um dos pequenos botões que eu clico aqui, ele leva para a janela de formatar células, mas em uma guia específica aí onde a gente pode trabalhar. Então, com relação aos grupos, é importante que vocês memorizem essa questão dos grupos. Para que serve aquele grupo? Estão todos, o próprio nome já diz grupo, é para que agrupe algumas funções parecidas ou algumas categorias de funções. Muito bem. Depois voltamos a falar mais da barra de opções. Passada a barra de opções, a próxima barra que nós encontramos aqui, nós encontramos a caixa de nome. Olha, eu pauso o mouse em cima da caixinha aqui, ele mostra que é caixa de nome. O que é caixa de nome? Caixa de nome exibe o nome de cada célula. Então, o que são células? Células são cada retângulo que eu tenho distribuído em minha planilha. Essas células, elas são formadas por linhas e por colunas. As colunas recebem o nome de letras, ou seja, do alfabeto. Então, eu tenho a coluna A, coluna B, coluna C e assim por diante, até que acabe o alfabeto. Ah, acabou o alfabeto, então ele vai continuar A, AB, AC, AD, AE e assim por diante. Então eu tenho 256 colunas. São colunas à vontade para que eu use. Como que eu chego lá na última coluna? Então, independente de onde eu estiver aqui, se eu segurar o CTRL no meu teclado e pressionar a seta para à direita, eu vou aqui na última coluna, que ela tem o nome de XFD, que é a coluna 256. Se eu quiser voltar para a coluna A1, para a coluna A, que é a primeira coluna da planilha, eu seguro o CTRL e pressiono a seta para a esquerda, ele volta. Se eu segurar o CTRL e pressionar a seta para baixo, ele vai me levar até a última linha da planilha. A última linha é a linha de número 1040, aliás, 1.048.576. Ou seja, são muitas linhas. Não vai acabar as linhas. A minha tabela pode ter muitas linhas aí. Dificilmente eu vou ter uma tabela que atinja todo esse número aqui. Então, vou voltar então para o início. Ctrl, seta para cima. Voltei lá para a primeira célula. Tá, eu falei das colunas e falei das linhas. Então, cada célula vai receber o nome da coluna junto com o nome da linha. Então, ela vem a receber o nome, por exemplo, D4. Esta é a célula que eu selecionei. Por que é a D4? Porque ela está na coluna D e na linha 4. Então, D4. Se eu clico aqui, eu estou na célula I7. Por quê? Porque eu estou na coluna I, na altura da linha 7. E veja que isso é mostrado aqui nessa caixinha também, que é a caixinha de nome. Eu falava ainda dessa barra, depois da caixinha de nome, além do assistente de função que tem nesse quadradinho aqui, eu tenho a barra de fórmulas. A barra de fórmulas vai exibir tudo o que está escrito dentro de uma célula. Então, o exemplo que eu utilizei na aula gravada, eu utilizei o seguinte. Coloquei aqui, curso de Excel. Então, repare como eu fiz. Eu cliquei na célula 1, apenas dei um clique, ela ficou selecionada. Aí eu escrevi curso de Excel. Agora eu posso pressionar o Enter
e ele fixa aquele texto, ou seja, o cursor sai de dentro daquela célula. Agora, se eu quiser, eu posso selecionar ela novamente. E repare que quando eu cliquei em cima da célula, ele apareceu aqui na barra de fórmulas o que está escrito em cima da célula. Se eu chegar aqui na célula B1 e dar um clique, o que vai acontecer se eu digitar alguma coisa? Por exemplo, curso de Excel, vou digitar aqui 2013. Dei o Enter. Repare que escondeu parte do texto que estava no A1. Isso acontece porque a largura do A1 é até aqui. Então esse texto não serviu, ficou oculto até o limite, né? Então, como que eu faço para que seja exibido o curso de Excel completo, inteiro ali? Reparem, esse ponteiro do mouse, é importante que vocês memorizem também as figurinhas do ponteiro do mouse, porque vai te dar uma visão de saber onde chegar e clicar para que algo aconteça. Às vezes o pessoal vai tentar expandir linha. O que é expandir linha? Aumentar, expandir a coluna, aumentar a largura dessa coluna. E o que o pessoal faz? Fica tentando aumentar aqui e não aumenta. Então, para aumentar ou diminuir a largura da coluna, você deve chegar exatamente na divisa entre uma coluna e a outra. Ó. Estou na divisa entre o A e o B. Então, existem duas formas de eu aumentar aqui. Uma é chegando nessa posição. A hora que apareceu essa seta, essa cruzinha, que tem seta para a esquerda e para a direita, eu dou um duplo clique. O duplo clique, ele vai autoajustar o texto. Uma vez que ele autoajustou o texto, já não corta mais o curso de Excel. Mas eu poderia também, eu vou desfazer aqui só para a gente ver como que eu poderia fazer de outra forma. Eu poderia também chegar na divisa, clicar com o botão esquerdo, que é o botão que a gente mais utiliza, segura e arrasta. Veja só, aí eu deixo com a largura que eu quiser. Mas isso só funciona se estiver aparecendo essa cruzinha que vocês estão vendo aí. Da mesma forma, eu trabalho com a linha aqui. Ó. Tem uma cruzinha que tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Então, clico, seguro e arrasto, ele aumenta. Clico, seguro e arrasto para cima, ele diminui. Então, essa cruzinha. Outra cruzinha é essa que vocês estão vendo agora, passeando pela tela, que é a cruz branca, só com o contorno pretinho. Essa cruz é a cruz de seleção. Então eu utilizo ela para selecionar, por exemplo, essas duas células. Então selecionei o A1 até o B1. Eu poderia selecionar do A1 até o A2, até o A10. Como que eu estou fazendo essa seleção? Cliquei, segurei e arrastei. Mas tem que ser com essa cruzinha branca, senão não funciona. O que pode acontecer? Às vezes você vai pegar aqui na célula e não pega com a cruzinha branca. Pega com a cruzinha pretinha com seta para os quatro lados. Essa cruzinha aqui, ela significa cruz de arraste. Então veja que eu cliquei, segurei, estou arrastando. Então ela moveu o conteúdo que estava no A1 para o A8. Eu poderia mover ele para qualquer lugar. Ou posso voltar ele para lá. Então essa cruzinha com 4 pontas, com 4 setas, serve para isso. E outra cruzinha que eu tenho aqui, que vai aparecer só nesse cantinho, que se chama alça de preenchimento.
Então, se eu clicar com essa cruz pretinha que não tem as setas, ela só vai aparecer aqui, só nesse pontinho. Se eu clico, seguro e arrasto, vejam só o que aconteceu. Ali ele repetiu aquele mesmo texto que eu tinha no A1 para até aonde eu puxei aqui. Mesma coisa vai acontecer com 2013, olha só. 2013. Só que eu posso utilizar essa cruzinha também para uma outra coisa. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, número 1 e coloco aqui o número 2. Se eu selecionar essas duas células, veja que eu selecionei a célula E1 com a célula E2. E agora eu venho no quadradinho, que é a alça de preenchimento, clico, seguro e arrasto até onde eu quiser. Eu acredito que vocês podem ver que do lado do meu mouse, eu tenho aí os números aumentando conforme eu puxo para baixo. Soltei, ele preencheu toda aquela sequência que eu tinha indicado no início. Por exemplo, se eu quiser uma sequência só de números pares a partir do 2, coloco o 2 e o 4. Agora seleciono esses dois aqui, clico, seguro e arrasto. Opa, posso completar aqui, ó. Repare que ele colocou só números pares. Então isso ajuda muito na hora de construir uma sequência sem ter que eu digitar. Imagina eu ter que digitar aqui 1, 2, 3 e por aí vai. Muito bem, a partir de então, agora aproveitando que tem esses valores, eu quero apagar esses valores. Então, para que eu apague tudo isso aqui que está repetido, ó, eu quero deixar só o A1 e o A2. Então, aliás, o A1 e o B1. Eu selecionei do A2 e arrastei até o B12. E uso a tecla Delete. Por que a Delete? Então, o pessoal confunde muito, às vezes, a tecla Delete com a tecla Backspace. O que é o Backspace? O Backspace é aquela seta que tem em cima do Enter, é a tecla de cima do Enter, que serve para apagar também. Só que ela apaga todo o conteúdo à esquerda. Quem já utiliza o Word aí, no Word é assim. Agora aqui, se eu utilizar, eu selecionei várias células ao mesmo tempo e quero apagar o conteúdo dessas células. Então, utilizei a seta para a esquerda, olha o que acontece. Ele apaga somente a primeira célula que foi selecionada. Ele não apaga o conteúdo inteiro. E ainda deixa o cursor, né? O cursor é aquele risquinho, né? Piscando lá dentro da A2. Então, o que eu vou fazer para que eu apague tudo de verdade? Então, estando selecionado, eu pressiono a tecla Delete. Ou está escrito Del no teu teclado, né? Então, Delete, ele apaga todo aquele conteúdo sem eu precisar apagar um por um. Vou fazer o mesmo nessa sequência aqui. Ok. Agora, eu coloquei aqui curso de Excel 2013, mas eu quero, em cima desse curso de Excel 2013, colocar um outro texto. Por exemplo, eu quero colocar um cabeçalho. Só que não tem espaço. Então tem duas formas de eu fazer isso. Eu seleciono esse texto aqui e arrasto ele para baixo. Repare, olha, repare que eu arrastei usando a cruzinha de 4 pontas. Então cliquei na borda e arrastei. Soltei. Ele já me liberou essa linha de cima. Vou desfazer novamente e mostrar outra forma. Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu clico com o direito. Repararam que quando eu chego em cima do número 1, que é o número da linha, ele aparece essa seta para a direita? Então eu clico com o direito em cima, com o botão direito do mouse, e clico em inserir. Automaticamente ele empurra tudo que tiver para baixo
e me abre uma linha em cima. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar um cabeçalho aqui, ó, curso. Outra coisa, quando eu estou escrevendo, eu só comecei, olha só, eu só comecei a escrever cur, ele já ofereceu mais sombreado ali, curso de Excel. Mas aqui eu não quero curso de Excel, vou continuar escrevendo só curso e... Opa, então deixa eu deletar aqui, ó, curso. Aqui eu posso dar um delete que ele some aquele restante e dou Enter. Aqui vamos chamar de versão. Opa, versão. Mas eu ainda quero mais um cabeçalho em cima disso. Então eu clico com o direito no 1, inserir. E aí eu digito, agora eu vou colocar o título da tabela que eu estou fazendo. Vamos chamar aqui cursos da Lufer Info. E dou um Enter. Ficou o curso da Lufer Info sobre essa tabelinha. Tá, aí digamos que eu vou colocar aqui curso de Word. Repare que ele sempre me oferece o curso ali de Excel. Agora, como eu já usei algo diferente, opa, vamos lá, digitando direito. Olha, aqui é tudo 2013. Então eu posso simplesmente chegar aqui, ó, e puxar. Ele vai repetir para mim. Agora, essas duas células, eu quero que o título curso da Luferinfo fique centralizado sobre essas duas colunas. Como que eu vou fazer isso? Se eu simplesmente chegar aqui, está selecionado a célula A1, eu chego aqui no alinhamento e tenho o botão centralizar. Quem já utiliza o Word vai ver que o botão é a mesma coisa. Só que tem um detalhe. Quando eu clico centralizar aqui, ele centraliza apenas dentro da célula em que eu escrevi. Se eu quiser que centralize sobre essas duas células, sobre essas duas colunas, não basta eu chegar aqui, ó. Pode ver que eu clico e ele não centraliza nessas duas células. É aí que entra um comando chamado mesclar células. Então esse eu não falei no módulo 1, pelo menos na primeira parte do módulo 1 eu não coloquei, mas já está na sequência. E o mesclar células, o que ele faz? Ele junta duas ou mais células. Então, por exemplo, eu vou fazer com essas duas. Selecionei as duas que eu quero juntar e clico nesse botão. Olha só, quando eu paro em cima desse botão, já aparece uma ajuda aqui, ó, mesclar e centralizar. Eu posso dar um clique e já centralizou sobre as duas. Se eu quiser centralizar aqui, ó, até o K, se fosse uma tabela grande, né? Aqui a primeira vez ele tira, ó, selecionei tudo e cliquei. Ele centralizou dentro daquela extensão, ele juntou todas aquelas células. Isso eu posso fazer também se eu quisesse juntar, por exemplo, quero juntar essas 4 células na vertical. Também posso fazer, usando o mesclar e centralizar. Então aqui está, as 4 células se tornaram uma. Se eu escrever aqui, ele vai aparecer, ó, as 4 se tornaram uma. Reparem também que aqui na parte do alinhamento, nós temos esse alinhamento. Nós temos dois grupos de alinhamento. Esse alinhamento, que é o alinhamento horizontal, aqui a linha à esquerda, à direita e
ao centro. Mas nós temos também o alinhamento vertical. Eu alinho para cima, para o meio e para baixo. Então, olha, ficaria bonitinho aqui. Aqui do lado, esse botão, eu tenho a direção ou a orientação do texto. Eu posso utilizar aqui, ó, texto, girar texto para cima. Veja só que interessante. Então, de repente, às vezes você vai fazer uma planilha e precisa que determinado texto fique nessa configuração. E como fazer? Então, vou fazer aqui de novo em outro lugar. Vou colocar aqui, vamos pegar essa... Vamos pegar umas 6 aqui. Mesclar. Mesclei essas 6 células. Agora eu vou digitar alguma coisa. Eu posso ter digitado antes já, não tem problema. E vou digitar aqui módulo 1. Ok. Então quando eu clico aqui nessa célula, ela tem que estar selecionada. Não esqueçam disso. Não adianta deixar selecionado qualquer outra e tentar fazer isso. Tem que clicar sobre ela para que apareça essa borda espessa em volta, que significa que aquelas células estão selecionadas. Aí eu posso já estar alinhado ao centro aqui, na horizontal, e eu vou alinhar ao centro na vertical. E vou girar o texto nesse botão, girar o texto para cima. E aí está. Aí eu posso já aproveitar esse momento para já dar uma olhada aqui nesse grupo das fontes. Como eu venho dizendo já desde o início, quem utiliza o Word já, então já sabe como funciona isso aqui, ó. Então eu escolho a letra que eu quero utilizar, vou pegar isso aqui, o tamanho que eu quero, opa, passou, isso aqui, posso colocar em negrito, que ele reforça mais, ficou feio ali, mas tudo bem, vamos mudar aqui de volta. E tem o itálico, tem o sublinhado. Esses botões negrito, itálico, sublinhado são botões liga-desliga. Se eu clicar de novo nele, ele desliga a opção. Eu posso, olha só, daí tem esse baldinho aqui, ó, cor do preenchimento. Se eu clico na setinha do baldinho, ele me mostra as diversas cores. Então escolho uma e posso alterar a cor da letra aqui. Vamos escolher uma cor da letra branco. Também eu posso ajustar aqui o tamanho da fonte. Então repare, normalmente a gente ajusta por aqui. Mas aqui desses botões tem a possibilidade de nós irmos ajustando de 2 em 2 para ir testando. Cada clique que eu dou nesse botãozinho aumenta de 2, aqui diminui de 2. Eu vou testando aí o que fica melhor. Tá, resumindo já essa parte, então nós vimos aqui da página inicial, nós vimos que tem a formatação de fonte, que é o tipo da letra, o tamanho da letra, e aí esses dois botões também é tamanho da letra. Aqui são as opções de destaque do texto. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui, aqui, por exemplo, no Word, se eu quisesse selecionar, se eu quisesse alterar um texto, eu precisaria selecionar o texto dessa forma, olha. Selecionar assim, tal, e daí alterar aquele texto. No Excel eu não preciso fazer isso. No Excel eu simplesmente clico na célula, apareceu essa borda espessa em volta da célula, que significa que ela está selecionada, eu vou lá e clico no botão
que eu quero e ele vai aparecer. Ele vai fazer a alteração, né? Posso alterar aqui, olha só. Então, mesma coisa, só para vocês verem aí como, como eu altero aqui, ó. Negrito, itálico, sublinhado. Vou colocar uma cor aqui. Tamanho, olha só, botão ali. E aí do lado, isso aqui são as opções de fonte. Aí do lado aqui, como eu já falei do alinhamento, alinhamento horizontal, alinhamento vertical, direção do texto. Não vamos falar do recuo agora. Mesclar, aliás é mesclar, né? E não vamos falar da quebra ainda de texto. Vamos deixar para a próxima. Muito bem. Pessoal, eu fui falando aqui. Adriana, Demir. Não pergunto para o Divonei, que eu sei que ele só está dando apoio aí. Pessoal, só comentem alguma coisa, como que está, essa parte está tranquila. Eu não lembro, a Adriana eu acho que até respondeu aquele formulário inicial lá, né? Ah, tinha assistido a outra aula, então beleza, ó, acabou vendo de novo aí. E eu falei que você respondeu, então só que eu não lembro o que você respondeu, então e que alguns que entraram já conhecem o Excel, então já utilizou, só quer aprender sobre a versão 2013, né? Então, nesse caso, a tela cheia, Ademir, é o seguinte. Aí no teu caso, eu acho que você que tem que colocar em tela cheia aí, porque aqui para mim, deixa eu ver aqui o que deixa eu ver no cameraman aqui, eu acho que tá transmitir vídeo grande. Já tá a opção aqui no máximo meu, então eu acredito que é aí que tem que maximizar o que puder. Eu acho que o Ademir clicou no botão errado lá e saiu, mas tudo bem. Ele já volta. Então, Adriana, como você assistiu já a aula gravada, então as únicas novidades que teve aqui é a questão da formatação de fonte, mas eu acredito que se você já mexeu um pouco com o Excel, a Adriana, opa, Ademir entrou de volta. Você está me ouvindo, Adriana? Ademir voltou, está me ouvindo? Beleza. Ah, tá. Não, acho que o Ademir se perdeu na janela lá e deve ter caído, mas já tá de volta aí. Ah, beleza. Coisas da internet, né? Muito bem. Então, eu ia dizendo, o Ademir eu sei que tá começando agora no Excel, então ainda vai ter dificuldade, essa parte mais básica. E a Adriana, eu acho que talvez já mexe um pouquinho. Você está começando agora, Adriana? Então tá certinho. Então a única vantagem tua aí é que você assistiu a aula, né? Então tá bom. Senão daqui a pouco você cansa, né? Nós falando lá como fazer o basiquinho, né? Mas beleza, olha, essa questão aqui, então da formatação, ficou claro aí, Adriana, José, Ademir, ficou claro essa parte da formatação? Mesclagem, se ficou claro, beleza. Então, eu vou disponibilizar também a questão o restante do módulo, né? E
Bom, se vocês estiverem aí com um pouco mais de tempo, eu vou segurar mais uns 10 minutos aí, o nosso horário é até 9 horas, mas eu posso ir mais alguns minutos aí a gente pelo menos deixa fechado essa parte do primeiro módulo ali. Adriana, tá ok? Tá livre aí? Tem mais tempo? Então, beleza. Então, vamos tocando em frente aqui, que, que aí a gente já fecha essa primeira parte do módulo. Quem não assistiu ao vivo já assista. A gente vai ter que cortar umas partes aí, porque começamos bem mais tarde. Mas aí, ok. Então, eu estou vendo que vocês estão escrevendo, vou falando agora e qualquer coisa é só dá um toque aí que a gente vai interagindo. Muito bem. Eu tenho agora. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho um outro arquivo. Ó, enquanto eu vou abrir o outro arquivo aqui, que eu acho que está salvo, eu já vou mostrando para vocês, né? Vocês estão no Excel, eu estou com um arquivo aberto e eu quero abrir um outro. Antes de abrir um outro, até eu não salvei até agora isso que eu estou fazendo. Enfim, então é sempre bom, começou um trabalho, já salva, mesmo que não tenha nada no trabalho, e depois vai salvando só para fazer a atualização. Então aqui, ó, nós temos uma barrinha chamada barra de acesso rápido, e essa barra de acesso rápido ela fica aqui no alto, para cima das guias. Então, nessa barra de acesso rápido, eu tenho esse botão que é desfazer. Ele desfaz a última coisa que eu fiz. Então, eu usei durante a aula aí várias vezes. E foi quando eu precisei voltar alguma coisa. Olha, estou clicando lá, ele está desfazendo tudo o que eu fiz. Só que ele faz por ordem. Ele desfaz por ordem. Então não adianta eu perceber um erro que eu cometi lá no começo e tentar ir desfazendo aqui, porque se eu tentar ir desfazendo aqui, ele vai desfazer todas as ações que eu fiz depois disso. Claro, eu desfiz sem querer, eu posso refazer. Isso tem a possibilidade aqui, olha. Eu vou clicando, ele vai refazendo. Mas tome cuidado com isso, porque chega um momento que de repente não dá para desfazer mais e não dá para refazer. Então, use só em caso de emergência. De repente, eu vou simular uma situação. Eu vim aqui, eu selecionei aqui isso aqui, essas células, e de repente, por um descuido, eu esbarrei no delete. Aí, apagou tudo. O que eu faço? Não precisa entrar em desespero, é só se fez isso exatamente agora e depois não fez mais nada, então vai no botãozinho desfazer, clica e ele volta. Aos poucos também eu vou estar falando para vocês das teclas de atalho, que é muito bom utilizar as teclas de atalho. Por exemplo, esse desfazer que eu utilizei aqui, se vocês repararem, ele coloca entre parênteses ali que os atalhos são Ctrl mais o Z. Então, eu seguro o Ctrl e pressiono o Z. Ele desfaz a mesma coisa que eu chegar com o mouse e clicar no botãozinho ali. Ctrl Z. Depois no módulo eu vou colocar uma tabelinha com os principais atalhos para vocês irem memorizando. Mas muito bem, eu vim falar da barra de acesso rápido porque eu tenho aqui o botão salvar. Então o botão salvar ele tem a figura de um disquete em todos os programas. O disquete já nem existe mais, mas o ícone acabou se tornando realmente um ícone, né, que simboliza aí o salvar. Então em todos os programas que vocês forem tem o salvar. É só dar um clique. A primeira vez que vocês estiverem salvando
salvando aquela planilha, aquela pasta de trabalho, ele vai pedir para vocês, para que vocês informem aonde vocês querem salvar. Então, essa parte aqui do Excel 2013 é o que é diferente das versões anteriores. Nas versões anteriores, vou voltar aqui. Nas versões anteriores, quando vocês clicavam nesse botão de salvar, ele já abria uma janela no meio da tela para que vocês salvassem. Hoje você clica nesse botão e ele abre isso aqui. Claro, o salvar como, porque é a primeira vez que vocês estão salvando este documento, ou melhor, esta pasta de trabalho. Documento é quando a gente está falando do Word. No Excel a gente fala pasta de trabalho. O arquivo do Excel é chamado pasta de trabalho e dentro da pasta de trabalho eu tenho as planilhas. Então esses são os nomes corretos. Então eu posso escolher salvar no SkyDrive, no computador ou em algum outro local que eu posso adicionar. O que vem a ser o SkyDrive? Não sei se vocês, o Divonei eu sei que utiliza o SkyDrive, né? O Ademir eu não lembro se utiliza o SkyDrive, a Adriana não sei. Mas o SkyDrive, ele é um serviço de armazenamento online. Isso, então já vou dizendo para vocês, o SkyDrive é um serviço de armazenamento online. O que é? É como se vocês emprestassem um pedaço de um computador, um pedaço de um computador não, né? Mas emprestassem um espaço em um computador lá da Microsoft. Então a Microsoft empresta para vocês um pedaço no disco deles, uma área no disco deles, para que vocês salvem os seus arquivos lá. E aí, salvando os arquivos lá, vocês vão ter a oportunidade de utilizar esses arquivos em qualquer lugar. Inclusive, ele diz aqui, né, obtenha o SkyDrive para o Windows e carregue seus arquivos com você para qualquer lugar. Então é isso, você não necessita estar no seu computador. Por quê? Porque está salvo na nuvem, né? Por isso que tem aqui o símbolozinho, é uma nuvem. Mas mais à frente eu falo do SkyDrive melhor, né? O objetivo agora é o salvamento no computador. Então, digamos agora, vocês não conhecem o SkyDrive, vocês não têm um SkyDrive, então o que vocês querem fazer? Vocês querem salvar no computador. Então, um clique em computador. Aqui ele me mostra as pastas que eu utilizei recentemente. De repente, se for uma dessas pastas, é só eu escolher e clicar. Ou se não for nenhuma dessas pastas, eu clico em procurar. Aparentemente, parece que ficou mais difícil de salvar, mas é tudo questão de acostumar com isso, né? Ele dá mais opções, mas a vantagem é que é bastante intuitivo. Muito bem, quando eu cliquei em procurar, então apareceu aqui salvar como e apareceu a janela que vocês já conhecem, que é para que vocês coloquem o nome do arquivo e o tipo do arquivo. O tipo vocês vão manter do mesmo jeito, não vão mudar nada. O nome do arquivo, que é pasta 1, vocês podem alterar aqui. Por padrão ele traz como pasta 1, mas é importante que vocês deem um nome. Então eu vou chamar aqui de exemplo da aula. Beleza, só um nome hipotético aqui para a gente salvar. E vou escolher aonde eu quero salvar. Eu utilizo o Windows 8 e o Windows 8 também, a estrutura de pasta é parecida com o Windows 7. Então eu escolho na qual pasta eu quero salvar. Eu vou salvar aqui nos meus documentos mesmo. Beleza. E clico em salvar. Esse documento está salvo, ele voltou para a tela. Quando eu fizer qualquer alteração aqui, digitei mais alguma coisa, beleza. Aí eu quero
não quero correr o risco de perder tudo aquilo que eu digitar na sequência, né? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou salvar novamente. Só que uma vez que eu já salvei, que o nome do arquivo, reparem aqui na barra de título, ó, nessa barra em cima, quando o nome está aqui, exemplo da aula, o nome que eu coloquei e o nome do Excel, então significa que eu já salvei. Quando eu já salvei e eu clico nesse botão, parece que não está acontecendo nada. Olha, eu clico e nada acontece. Por que que não aparece toda aquela janela de novo e tal? Porque simplesmente ele já sabe o nome do arquivo, ele já sabe onde você quer salvar, ele está simplesmente atualizando aí as informações que você inseriu neste arquivo. Então, o salvar. O mesmo salvar vocês têm aqui no botão arquivo. Então, quando eu clico em arquivo, aí eu tenho opções de salvar, salvar como. Quando é a primeira vez que vocês estão salvando, é indiferente, salvar, salvar como, vai dar no mesmo lugar. Abrir, se eu quiser abrir um que eu já estava trabalhando em outro momento. E novo para que eu crie um novo agora. Eu vou clicar em abrir, quero ver se eu tenho um recente aqui. Vamos ver aqui. Não, não é nenhum desses. Bom, eu vou criar um outro aqui. Vamos criar um novo. E pasta de trabalho em branco. Vejo que abriu uma outra janela. Deixa eu ver aqui o que está sendo mostrado. Ah, sim, não mudou a tela para vocês, né? Deixa eu só mudar aqui. Deixa eu colocar, ele abriu em uma outra janela, como eu estou compartilhando só. Tá, deixa eu ver aqui. Pronto. Estão vendo a janela em branco agora? A nova janela do Excel. Beleza. Então, é o seguinte, olha. ah, Agora, ele criou como pasta 2. Como a recomendação que eu falei para vocês, sempre que começar a criar um arquivo do Excel, já salva, já dá um nome para ele antes de preencher, para facilitar as coisas. Então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou em salvar, que é esse pequeno botão disquete, ele abriu essa tela do salvar como, eu escolho que eu quero salvar no computador e vou procurar a pasta que eu quero salvar. Aí digamos que eu quero salvar lá nos documentos. Estou repetindo o passo para fixar aí. O nome do arquivo está como pasta 2, mas eu vou alterar o nome do arquivo aqui para... Vou colocar aqui exercício 1, digamos, e vou salvar. Uma vez salvo, agora eu posso trabalhar tranquilamente e ir salvando durante aí as alterações que eu fizer. Então agora rapidamente aí para nos próximos minutos a gente encerrar para não ficar muito longo. Então vamos trabalhar um pouquinho entendendo como é que funciona a formatação e já os cálculos bem básicos ali. Então veja só, a questão da formatação, eu vou digitar aqui, vou digitar uma lista de compras. Lista de compras. Digitei uma lista de compras. Agora eu vou colocar aqui embaixo, no A2, eu vou colocar assim, produto. No B2, eu vou colocar aqui quantidade.
E no C2 eu vou colocar preço. Repare que eu só fui digitando, não fiz qualquer alteração. Digitei, dei Enter ou seta para o lado também, que ele já vai para o lado, né? Agora eu vou ajustar as larguras aqui, ó. Vou ajustar só essa de quantidade que está passando. O resto depois eu tenho que ajustar. Produto. Vamos dizer aqui que eu tenho farinha, feijão, arroz e macarrão. Opa, macarrão não. Macarrão. Beleza. Agora a quantidade. Digamos que eu tenha lá 8 de farinha, 5 de feijão, 2 de arroz e 3 de macarrão. E os preços, esse aqui é o preço unitário, né? Eu vou colocar aqui, tá roncando a barriga, Edmir. Então, aí eu vou colocar aqui o preço de 1,50. Ó, reparem que eu digitei só 1,5. Aí 1,2. Eu não vou perder tempo de colocar 1,20, 1, entende? Porque o próprio o feijão a esse preço está muito barato. O zero depois a gente dá um jeito. Muito bem. Agora ali era 85, eu precisei colocar o 5 também. Falta mais uma coluna aqui que é o total. Ok. Muito bem. Agora, antes de eu fazer o cálculo para que vocês vejam, eu vou fazer o seguinte. Esses preços são em reais. Então, eu vou selecionar os 4 itens, as 4 células, ou quantas mais fossem. Reparem que nós estamos aqui em página inicial ainda. Agora, nós temos aqui esse grupo de número. E este botão, se vocês observarem bem, ele é uma cédula de dinheiro com umas moedinhas empilhadas. Quando eu clico nesse botão, ele transforma os meus números que estavam selecionados em reais. Então aqui está, olha, 1,50, 3,50. Ele já completou com o zero que faltava e completou também com o símbolo da moeda. Nesse botãozinho que eu mostrei para vocês ali, se eu for na setinha dele, eu fui aqui em cima dele. Mas se eu for nessa setinha do lado dele e clicar, eu tenho a opção também do dólar, que é o inglês, e do euro, né? E tenho outras opções que a gente pode tratar mais tarde. Mas a princípio só para que vocês vejam que tem outras opções que não só o real. Muito bem, colocado em reais. Por isso que eu falei, eu não vou perder tempo de digitar zero por zero, porque depois ele vai preencher corretamente. E também o R cifrão lá, né? O pessoal às vezes perde o tempo colocando o R cifrão e não precisa. Você pode simplesmente selecionar e fazer isso depois. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, deixar minha tabela mais bonitinha. Eu quero que essa lista de compras, ela passe, ela cubra, seja um título de toda essa tabela. Então eu selecionei desde o A1 até o D1 para que eu defina, né? Eu estou definindo quais as células que eu quero juntar. Lembram do botãozinho? Mesclar. Mesclar e centralizar. Só clicar em cima do botão, ele mescla e centraliza. Olha só, já ficou assim.
Uma vez que a, que a minha tabelinha está pronta, ainda falta o total, mas isso vamos deixar para encerramento, né, da aula de hoje. Ao mesmo tempo que eu tenho essa grade, eu acho que até aparece fraquinho para vocês, mas no Excel de vocês vai aparecer dividido certinho, cada retângulo, cada célula, aparece aí a grade. Só que se eu mandar imprimir do jeito que está aqui, ele vai aparecer só o texto. Quer ver? Eu vou só mostrar aqui a visualização da impressão, só para vocês verem como fica. Estão vendo aí? Dá para ver essa parte aqui? Essa parte aqui, então, mostra que está faltando as bordas, né, as divisões. Então, é por isso que a gente terminou a tabelinha, a gente precisa selecionar essa tabelinha e colocar borda. E onde é que estão essas bordas? Essas bordas estão aqui, ó, no grupo da fonte, na página inicial, no grupo da fonte. Cuidado para não se perder, porque às vezes o pessoal que não está tão familiarizado com esse novo formato, às vezes sem querer muda aqui, ó, mudou lá para fórmulas. E aí, cadê? Onde é que está aquela questão das bordas? Então, lembre, página inicial estão os botões principais, os iniciais. E aí, aqui, essa janelinha tem as fontes, tem as bordas, né? Dentro do conjunto fonte tem as bordas. Então, eu clico na setinha e eu tenho várias opções. Vamos trabalhar com a mais simples hoje, que é todas as bordas. Então aí está. Veja só, se eu for em visualizar impressão agora, eu vou aqui em arquivo, imprimir, e ele já aparece aqui do lado como é que vai ficar. Olha que bonitinho que ficou agora com as bordas. Então, esse é o procedimento. Vou voltar aqui, porque eu não quero imprimir. Nessa seta eu volto. Muito bem, então já temos as bordas. Agora, antes de irmos para o cálculo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar uma cor e um tamanho melhor. Então, primeiramente, eu vou aumentar, não vou mexer com o tipo da letra aqui, o tipo da letra vocês sabem que é aqui, ou melhor, já não custa nada. Vamos lá, vamos alterar aqui o tipo da letra. Mudei. Agora eu vou mudar o tamanho, colocar muito. Tá bom aqui. Eu vou colocar um fundo diferente aqui, vou colocar uma cor mais aqui, tá bom. Agora esse cabeçalho aqui, olha, eu vou selecionar o A2 até o D2 e vou fazer o seguinte, aqui eu não posso mesclar, nem faz sentido mesclar esse cabeçalho aqui, que mesclar seria quando você tem um valor numa célula só e você quer colocar ele em mais células. Nesse caso, cada célula tem o seu valor, posso simplesmente, se eu quiser, colocar centralizar, nesse botão aqui que é o botão do centralizar. Ok, coloquei alinhado ao centro e aqui, se eu quiser também colocar esses valores alinhados ao centro, tá bom. Vou colocar uma outra cor aqui. Então, só para vocês lembrarem bem depois, né? Um negrito e ok. Muito bem. Aí está uma formatação bem básica, bem tranquila de fazer.
E mais tarde vou mostrar para vocês, tem formatações, inclusive formatações prontas para utilizar, mas no momento o que eu quero mostrar para vocês é justamente como fazer manualmente, para que vocês realmente aprendam, né? Voltando aqui, isso, tá, muito bem. Agora é o seguinte, nós vamos fazer o cálculo para a gente finalizar. Eu mostrei até agora como inserir texto e inserir números. Repare que foi isso que a gente fez até agora. Como que eu faço para trabalhar com cálculos? Vamos até colocar aqui um total da quantidade, né? Quantidade total. Credo. Quantidade total. Vou aumentar aqui um pouquinho. E vou completar aqui essas bordas que estão faltando. Olha, todas as bordas. Beleza. Agora, primeiro eu vou somar esses 4 valores. Hoje eu vou mostrar a forma manual, a forma que a gente faria numa calculadora. Na próxima aula eu mostro as formas automáticas que são o autossoma. Mas só para que vocês entendam, toda fórmula, o que é uma fórmula? Uma fórmula é uma sequência de valores e operadores que a gente cria para que ele retorne um resultado. Repare que uma fórmula sempre vai começar com o símbolo de igual. Então, qual que é o procedimento? Deixa eu voltar aqui, ó. Qual que é o procedimento para se fazer um cálculo? Primeiro, eu clico na célula onde eu quero o resultado. Pressiono a tecla igual. Agora eu informo os valores e os operadores. Por exemplo, o que são os operadores? Os operadores eu tenho o símbolo de adição, o mais, o símbolo de subtração, o menos, o símbolo de multiplicação, no computador é o asterisco, e o símbolo de divisão, que no computador é a barra. Então, nesse caso, o que eu quero fazer com essas quantidades? Eu quero somar todas essas quantidades de uma forma manual. Só que eu não vou fazer isso aqui, ó. Até daria certo, mas olha só, eu posso colocar 8 mais 5 mais 2 mais 3. Mas essa não é a forma correta de fazer. Ele vai calcular. Dou um Enter, ele calcula. Tem 18 itens. Mas essa forma aqui é muito manual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer igual. Eu vou clicar onde está o 8. Cliquei. Agora eu pressiono o mais. Clico onde está o 5. Agora pressiono o mais. Repare que na barra de fórmula ele está mostrando a fórmula que está sendo montada. E aqui também está mostrando a fórmula que está sendo montada. Então, eu já coloquei mais, agora esse valor, e mais esse valor. A fórmula ficou como? Ficou igual o valor que está em B3, que é isso aqui, mais o valor que está em B4, mais o valor que está em B5, mais o valor que está em B6. Enter, conclui a fórmula, e ele me dá o resultado. Qual que é a diferença dessa forma para aquela forma que eu fiz que eu falei que não é bom utilizar? A diferença é que se mais tarde eu chegar aqui e ver que a farinha não é mais 8, a farinha vai ser 5. Coloquei 5 e dei o Enter. Olha o que aconteceu. Eu não preciso alterar a fórmula, porque a fórmula já buscou o que foi alterado. Então, era 18, diminui a farinha, caiu para 15. Então, eu automatizei, ou seja, eu deixei a fórmula referenciando aos valores B3, B4, B5, B6, ou melhor, aos valores não, aos endereços dos valores.
Aí quando ele foi lá procurar naquele endereço e encontrou um outro valor, ele atualiza aquele valor. Então essa é uma forma de fazer. Claro que tem uma forma mais fácil, porque se tivessem 50 linhas para a gente somar, o que aconteceria? Eu teria que ficar fazendo um por um, né? B3 mais B4 mais B5 mais B6 mais B7, até chegar lá no B40 e poucos, né? Isso daria um trabalhão. Então existem outras formas que a gente vai ver na próxima aula para fazer essa soma. Tá, eu mostrei essa soma. Agora vamos ver uma outra coisa aqui. Eu posso também fazer uma divisão. Como que é uma divisão? Vamos dizer que eu queira fazer aqui uma média. Vamos colocar um título aqui, média. Se eu quisesse tirar a média das quantidades, o que é a média? A média é o total dividido pelo número de parcelas, né? Então, eu uso igual, mostro para ele qual que é o total, clicando sobre o valor do total, que está no B7. Se eu quisesse, eu poderia digitar B7 também. Não tem problema. Escolhe a melhor forma. Mas se quiser usar o mouse, clica ali, ele vai preencher o B7, que é o total, e eu divido. Lembra que eu falei que a barra é a divisão? Então, dividido por quantos itens diferentes são? São 4. Né? A farinha, o feijão, o arroz e o macarrão. B7 dividido por 4, ele me retorna 3,75. Então, esse é o resultado aí da média, ou o resultado de uma divisão. De novo, eu digo para vocês, existe uma função média que faz esse cálculo de forma mais rápida. Mas nós vamos ver na próxima aula. Agora o total. O total é uma multiplicação, porque eu tenho o preço dos itens vezes a quantidade. Reparem, o procedimento é, eu clico na célula em que eu quero o resultado. Aí eu pressiono o igual, mostro para ele qual que é a quantidade, pressiono o asterisco, que é o vezes, e clico para ele ver qual que é o preço. Então ficou o B3 vezes o C3. Resultado, dou um Enter, 7,50. Então esse é o procedimento para fazer o cálculo aí. Vocês viram a soma usando a adição, a multiplicação e a divisão. Só faltou a subtração, né? Então a subtração, se eu quiser fazer, vamos fazer só para que não fique sem fazer, mas igual. Vamos dizer que eu queira subtrair esse menos esse, o D3 menos o C3. Ele vai me retornar o valor. 7,50 menos 1,50, 6. Então, essas são as operações básicas, como se a gente estivesse fazendo numa calculadora. Em alguns casos, como é esse da multiplicação, não tem outro jeito. É desse jeito mesmo aqui. Até tem uma função que faz, mas não há necessidade, porque é bem básico aqui, um pelo outro e pronto. Agora, na soma, você tem várias parcelas, então vai ter um melhoramento aí, uma função que faça a soma de forma mais completa. Tá, finalizando então, só vou apagar esse valor aqui, colocar mais uma bordinha aqui. Vocês viram que agora eu coloquei bordinha só clicando em cima do quadradinho e não na setinha. Por quê? Porque no quadradinho ele memoriza a última função que eu utilizei, que foi todas as bordas. Então por isso eu não precisei ir lá dentro, eu simplesmente cliquei ali. Tá, só para finalizar então, eu mostrei no início da aula
que eu posso utilizar a alça de preenchimento. Então todos esses resultados aqui seriam repetitivos. Por que repetitivos? Porque ele iria fazer a mesma coisa, esse vezes esse, depois esse vezes esse vezes esse. Eu não preciso montar essa fórmula todas as vezes, já que as de baixo serão iguais à de cima. Só muda o valor aqui. Então eu posso ir pela alça de preenchimento, clico, seguro e arrasto. Ele vai preencher com a fórmula e já me dá o resultado. 3 vezes 2 e 85 vai dar isso aqui, 8,55. Opa, mas espera aí, o que é esse monte de risco que apareceu dentro dessas duas células? Então esse ele está informando para a gente que a largura da coluna está muito pouco para aquele conteúdo, está estreita a coluna. Eu preciso chegar ali com essa setinha, com essa cruzinha que mostra seta para a esquerda e seta para a direita, e eu posso simplesmente dar um duplo clique. Ele já completa para mim, ou melhor, ele já aumenta a coluna para que eu tenha visão dos valores. Gente, até aí alguma dúvida de tudo isso que foi falado? Tá tranquilo? Se tiver alguma pergunta, aproveitem aí nesse finalzinho. Eu acredito que já dá, então, se não tiver nenhuma questão, já dá para a gente ir encerrando. Fica disponível, então, a comunidade e também o e-mail para que seja... Olha, essa aula, assim que eu encerrar, assim que eu terminar aqui e fechar, ela já fica disponível no YouTube. Então, eu acredito que 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, vamos dizer, depois que eu finalizar a transmissão, então essa aula já vai estar disponível no YouTube, disponível na comunidade também, onde vocês acessaram e podem rever essa aula. E daí com a vantagem que vocês podem estar revendo, pausando a aula e fazendo no Excel, que esse é o importante aí no curso, que é justamente refazer aquilo que viu. A gente aprende muito fazendo, vendo aprende um bom tanto, mas é importante a prática. Então fica como a Adriana não tem questão, o José Ademir vai rever a aula e trabalhar aí. Então a gente vai encerrando por aqui essa aula e fica aí à disposição até acredito que domingo à noite eu vou estar disponibilizando também a atividade para que vocês possam realizar durante a semana, a próxima semana, e a próxima aula na próxima sexta, né? Na sexta, não sei que dia que é a sexta aqui, que deixa eu ver o calendário. Vai pegar no dia... Hoje é 17, vai no dia 24, então a gente volta daí com o restante. E a gente já vai... eu vou disponibilizando aí durante a semana os módulos e mais informações. Então, a princípio, agradeço aí a presença de vocês e fico à disposição de todos vocês. Ok? Bom final de semana para você também, Adriana. E eu vou finalizando e até a próxima, pessoal.